Bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez no call de divulgação de resultados da Brasil Agro. Hoje nós vamos estar apresentando os resultados do segundo trimestre do ano safra 25/26. Para quem nos acompanha em inglês, a apresentação está disponível no chat. Agora eu vou passar a palavra para o André Guilhermon, nosso CEO, para dar início. Muito obrigado, Ana Paula. Obrigado a todos. Mais uma vez é um prazer enorme estar aqui com vocês e acho que esse call tem sido disruptivo, tá? Esse call nós estamos fazendo diretamente de uma fazenda, então para conciliarmos as agendas aí, eu estou hoje na Chaparral. Tomara que a internet não tenha nenhum problema de conectividade. Hoje está todo mundo aqui rezando. Vamos ver se o provedor é bom, mas vai funcionar bem. É uma fazenda que já está conectada com telemetria e esperamos, né, que ande bem a internet aqui. Vai ser um desafio. E se isso funcionar, eu acho que eu vou fazer todos, viu, Ana Paula, Gustavo? Que aí eu não fico em São Paulo, passo direto das operações, tá? Bom, mais uma vez, obrigado a todos vocês de estarem conosco. A gente vai divulgar os números do semestre. Antes de falar um pouquinho do semestre, eu vi que hoje a gente não colocou aqueles slides lá na frente de clima, mas eu vou tecer um comentário rápido, tá? Acho que, de um modo geral, todos vocês acompanharam. Foi um ano de início de chuva um pouco mais irregular, mas com um percentual muito baixo de necessidade de replantio, né? O time nosso foi bem eficiente para buscar a umidade, plantar a soja no momento certo e as outras culturas também. Então, a gente vem aí com um desenvolvimento, e desde lá para cá, com um desenvolvimento muito bom. Mato Grosso, com chuvas boas e não tão atrapalhando tanto como foi a safra passada, né? A colheita do ano passado no Mato Grosso foi muito tumultuada, muita umidade. Até o presente momento, a colheita está se transcorrendo muito bem. Nós já estamos com várias unidades colhendo no Mato Grosso. Hoje eu estou na Bahia. A Bahia, que sempre é um desafio enorme, as lavouras estão muito boas, estão espetaculares. Estamos aqui com chuva, a última chuva faz 5 dias na fazenda. Temos previsão de início de chuva novamente essa semana. Então, de um modo geral, esse é um panorama dos cultivos. A cana vem se recuperando muito. Eu estou vindo ontem da Fazenda São José, estive recorrendo o dia inteiro a áreas de cana e estão muito boas as canas, estão rebrotando bem, com uma intensidade muito boa, uma distribuição hídrica boa. Aceleramos um pouco mais o plantio de cana, plantamos um pouco de cana agora no próprio verão, para ter mais, aliviar um pouco a questão de muda de cana de inverno. Então, a gente está andando bem, de um modo geral, com todos os cultivos, né? Um desafio enorme, acho que vale a pena comentar isso aqui também, foi a implementação da telemetria em todas as unidades operacionais da companhia. Nós já implementando, inclusive em Paraguai, só nos resta agora a Bolívia estar com a telemetria também. Todas as unidades do Brasil, 100% das operações de plantio já foram com monitoramento de telemetria. E tem muita, e quando você começa a medir dessa forma eficiente, você vê que tem muita coisa que pode melhorar no sistema. As pulverizações, ou seja, a aplicação de defensivos também já estão 100% conectadas nas 16 unidades que nós estamos operando. Então, estamos muito contentes com esse desafio que foi passado aí para o time conseguiu entregar e agora cada vez mais melhorar essa questão de acurácia de telemetria. Inauguramos, já falamos lá atrás, o COA em Palmas, que está operando muito bem também. E de lá nós estamos fazendo um monitoramento de todas as operações da companhia. Bom, vamos falar dos seis meses da companhia. A gente teve uma receita de 470 milhões de reais, um EBITDA ajustado de 71,3 milhões e esse prejuízo de 61,8. Depois nós vamos detalhar um pouco mais, né? É um momento, os 6 meses é um momento bem, bem duro, porque você não tem a classificação de alguns ativos ainda, você tem todas as despesas incorridas com custo, então é um desafio enorme esse semestre, mas nós vamos entrar em mais detalhes na sequência, tá? E a companhia vai mostrar o que ela está fazendo e como ela está trabalhando. Mais uma, por favor. Bom, isso tem sido o desafio para todo o setor agrícola, né? A oferta em demasia de soja, principalmente, a gente começa a ver os estoques de passagem muito mais altos do que foram há alguns anos atrás, né? A gente chegando a tocar em estoque de passagem superior a 50 milhões de toneladas. O Brasil apontando novamente para uma super safra esse ano, estamos aí, algumas casas falando entre 179 a 182 milhões de toneladas. E do jeito que a coisa está indo, está mesmo, tá? Acho que tanto a soja aqui como soja no Maranhão, Piauí, essa semana que eu tive percorrendo tudo, estão espetaculares, né? Toda a soja, muita soja acima de 65, 70 saco.
Então, de certa forma, esse número que era uma incerteza para o mercado, eu acho que cada uma, 2 semanas a mais, esse número vai acabar se confirmando. Isso tem colocado uma pressão muito grande nos preços, né, e principalmente também nas perspectivas de prêmio. O milho, uma particularidade muito regional do Brasil, as plantas de etanol estão mudando toda essa logística. Era um cereal que tem um peso importante a logística, né? Um produto de valor agregado baixo. A logística faz toda a diferença. A distribuição das plantas de etanol, nós vamos ver depois que a gente está conseguindo vender milho com prêmio em algumas praças. Isso tem sido muito interessante. Aí a gente vê aí, quando a gente olha a nossa relação histórica, né? Todo mundo está acostumado a olhar a relação histórica entre soja e milho, que é 2,3. Está muito favorável a relação no milho, a relação está muito positiva para o milho. Quando a gente vê algodão, a gente tem a cultura andando de lado praticamente, a gente está aí na casa dos seus 65, 66, 67, até 68 libra-peso. Pecuária é uma recuperação que aconteceu aí no início do ano passado, uma perspectiva muito boa, né? Essa semana tem notícia de tudo quanto é lado, notícia de assessor do Trump falando que ele vai fazer uma pressão para tentar baixar a carne nos Estados Unidos, mas o grande problema é a oferta, né? Nós estamos com uma oferta escassa de carne, então estamos bastante otimistas aí no setor de carnes. Etanol, a final da safra passada foi muito positivo, né? O etanol subiu bem, ajudando a compensar o gráfico abaixo que foi o açúcar, né? O açúcar saiu lá, né, daqueles preços high que nós tivemos tocando 22, 23 centes, iniciou a safra com 17 e terminou aí nos seus praticamente 15 centes libra-peso. É um desafio enorme e todo mundo aqui sabe que a grande maioria das usinas do Brasil elas têm a capacidade de alterar o mix numa certa proporcionalidade, né? Ninguém consegue alterar o mix de moagem na totalidade, né? Então, essa é uma foto, um panorama de commodities, né? É muito importante a gente sempre lembrar que a companhia, além de ser uma companhia de produção agrícola, é uma companhia de desenvolvimento e comercialização de propriedades. Então, tem coisas que é muito ruim para a produção, mas que pode gerar oportunidade também para a companhia. Então, a gente está muito atento a todas essas movimentações de preço e nós vamos detalhar um pouquinho melhor como tem sido a estratégia comercial da companhia. Próximo, por favor. Bom, quando a coisa está difícil, o preço está difícil, você não consegue, você tem que trabalhar dentro de casa, né? Meu amigo Gustavo, companheiro de 20 anos de luta na companhia, ele sempre fala: custa que nem unha, André. A gente tem que estar cortando toda semana e tentando fazer a melhor forma possível essa alocação. Esse gráfico aqui, o que que a gente mostra? A gente mostra aí basicamente o momento da tomada. Nós estamos falando da safra corrente, né? Dessa safra que está em curso, o momento que nós tomamos as posições de compra de insumos, né? Então, o primeiro gráfico a gente mostra o MAP, que vocês estão vendo aí, onde a gente estava nesse momento, e como a gente foi compramos o MAP aí a US$ 640 a tonelada, teve um pico, depois voltou e agora novamente começa a ter uma movimentação para um preço mais altista, né? O cloreto também, a compra, nós fizemos aí uma compra bem efetiva na safra 25-26, um cloreto a US$ 308. E ureia, todo mundo sabe, isso tem bastante volatilidade. Mas o que é legal disso aqui também, nós estamos sempre monitorando muito o câmbio, né? Quando nós fizemos o orçamento lá, nós tínhamos uma projeção e um preço orçado de dólar para orçamento de 6, né, e para insumo de 5,90. Então nós fomos monitorando. Com a redução, né, nós fomos tentando, travamos bastante dólar para pegar preços altos no dólar para vender soja, e nesse momento de baixo nós estamos sendo muito efetivos em travar o contrário, ou seja, pré-pagar grande coisa que a gente tinha em dólar de insumo para pegar preços mais baixos. Isso tem feito a gente ter uma economia importante em defensivos e alguns insumos, aí na casa de 7, 8%, que é muita coisa no, falando de commodities. Do lado direito, a gente vê basicamente a posição tomada já, né, praticamente com tudo. O que falta pouco é alguma coisa em relação à cana. E o gráfico abaixo a gente mostra a relação de troca, né? A relação de troca que já esteve pior, caiu, melhorou e volta a mostrar sinais de alta, mas não uma alta expressiva ainda. Como você tem um mundo, eu sempre falo para a equipe, quando a gente tem muita conturbação entre preço de venda, preço, dólar, muitas variações, a gente está sempre olhando relação de troca para a gente tentar escolher o melhor momento, ou seja, travar agroquímicos, travar fertilizante e ir travando o melhor momento. Então é isso que mostra esse gráfico e acho que é importante ressaltar a tomada de decisão da companhia nos momentos corretos. Mais um, por favor.
Na pecuária, acho que aí tem uma grande redução do volume de produção, né? Muito pela venda da fazenda preferência. E acho que isso mostra mais uma vez, e aí eu sou muito humilde em dizer que quando nós na companhia pensamos em ter uma cesta de produtos, a gente estava muito com foco de diminuir a volatilidade operacional, a volatilidade produtiva, né? E a volatilidade principalmente de preços nessa cesta de produtos. Nós não estávamos tão atentos em ter diferentes culturas pudesse propiciar uma liquidez melhor para a venda de terra também. Óbvio que a gente sabia que terra com algodão vale mais, buscamos sempre fazer essa cultura para agregar valor, mas aqui é um exemplo clássico disso, né? Quando a gente viu, a gente vinha vendendo sempre fazenda de grãos, quando a gente viu a retomada dos preços da carne bovina, começou a aquecer o mercado e a fazenda preferência, uma fazenda que estava no portfólio há praticamente 15 anos, nós conseguimos concretizar uma venda muito importante para a companhia no meio do ano passado. Uma venda que trouxe um resultado bastante expressivo de uma unidade que a gente tinha aí pouca expectativa de implementação de grãos nesse sentido. Era uma unidade de pecuária mesmo. O que a gente mostra aqui é a safra, como a gente está vindo, um pouquinho do reflexo disso, né? Como a gente falou, eu falei um pouquinho, a safra começou um pouquinho conturbada em termos de distribuição hídrica. Essa conturbação de distribuição hídrica no início de safra, ela traz um pouco duas coisas na companhia. Ela traz a rebrota das pastagens e atrasa a rebrota da cana-de-açúcar, né? Então, um pouquinho do que a gente vê aqui é basicamente esse atraso da rebrota que nós tivemos de uma forma generalizada, volumes de precipitação em outubro baixo nas áreas de pecuária. Mas agora, desde novembro em diante, 15 de novembro em diante, isso estabeleceu. Mas aí, como ele reflete basicamente esse cenário do trimestre aqui, a gente está com essa foto da pecuária. Estamos sim bastante otimistas de atingir os GMDs orçados, né? Nós estamos falando de 470 gramas de peso, de ganho de peso diário. E a gente está olhando aqui a foto, principalmente do período seco, né? Nós estamos com 310 gramas, mas nós estamos olhando a foto de julho, que já é a estação de seca, pouca oferta de pastagem, até dezembro. E em dezembro ainda, né, você teve esse atraso do início das chuvas de outubro, então ele no trimestre ele dá uma comprometida também. Bom, mas nada que preocupe, isso aí a gente vai chegar nos números, até pelo nível de muito do que ajuda nessa quantidade de ganho de peso é a produção de bezerros também, produção de novos bezerros que começam a ganhar peso, e isso está indo muito bem, tá bom? Próximo, por favor. Bom, aqui é uma foto. A gente fala que tem que mostrar coisa boa, coisa dura, né? É uma foto da cana-de-açúcar, ano contra ano. E acho que esse aqui é um desafio enorme. O ano passado a gente teve dois eventos importantes, principalmente a geada na região sudeste, no estado de São Paulo, que nos afetou em alguns canaviais, principalmente canaviais nas áreas de Baixada. E tivemos uma intercorrência que já falamos aqui de incêndio na São José, né, onde nós tivemos aí 2.000 e poucos hectares de cana que queimaram. Quando a cana queima, o que você faz? Você entra colhendo de forma antecipada. Então, eventualmente, uma cana que tem um ciclo médio tardio, se acontece um incêndio, você tem que cortar ela naquele momento. Você não perde toda a cana, você não perde, mas ela não completa seu ciclo completo. Isso tem dois impactos. Tem um impacto principalmente na maturação, que é o nível de ATR, ela tem um impacto menor em TCH, tá? O impacto maior é no nível de maturação. Você ter que colher uma cana que ainda não atingiu 70% de matéria seca, ela ainda, eu diria, assim, é como se a fruta não tivesse madura ainda, ela não concentrou todo o açúcar dela, né? Para falar de uma forma bem simples para entender. E isso teve um efeito na produtividade, mas como eu te acabei de dizer, nós estamos vindo com a rebrota dos canaviais, com o manejo do canavial muito melhor esse ano, tá bom? Próximo, por favor. Acho que aqui uma foto que a gente gosta sempre de divulgar, eu acho que é a capacidade da companhia trabalhar num pilar imobiliário, num pilar operacional de forma eficiente, né? Então, a foto da esquerda, a pizza da esquerda, ela mostra um pouco como a gente vem mantendo a área produtiva da companhia, apesar de ter sido uma companhia nos últimos anos, aproveitando o preço de commodities bastante positivo, uma companhia que vendeu muita área, né? Uma companhia que fez aí um importante volume de venda nos últimos 4, 5 anos, aproveitando um ciclo. E é isso mesmo que eu sempre falo, nós temos que ser uma empresa anticíclica, capturar esses momentos de ciclicidade, tanto de preço de commodities que vão refletir no preço da terra. Uma coisa que está bem diferente, e vocês conseguem observar, é que a companhia, quem olha esse gráfico há muito tempo nas nossas apresentações,
vocês viram uma concentração muito grande de cana-de-açúcar e, e soja. E a companhia, numa estratégia importante de diversificação, mitigação de risco, buscar resultados melhores, o gráfico de PITS ele vem melhorando cada vez mais, a gente começa a ter representatividade de outras culturas. Do lado direito, os dois gráficos de PITS aqui indicam para a gente está mostrando um pouco o breakdown das nossas propriedades, o que são áreas próprias e o que são áreas arrendadas. E aqui não tem número mágico, a gente sempre falou para vocês o seguinte: o arrendamento ele tem que vir para trazer resultado operacional, estabilizar o resultado operacional, né? E a área própria ela tem que ser eficiente para alocação de capital, ou seja, a área própria nos permite ter um custo de capital mais barato, né? Então, essa combinação a gente bastante atento para a gente estar aí sempre ao redor de 55, 52, está sempre aí, porque a gente entende que essa sim é uma fórmula eficiente de ter um custo de capital barato e buscar ter resultados operacionais para estabilizar principalmente as áreas de abertura, né? As áreas de abertura da companhia, você traz muita volatilidade, então quando você coloca o instrumento do arrendamento nas áreas mais premium, principalmente Mato Grosso, que a gente fez muito arrendamento, que ainda tem um trabalho enorme para se desenvolver, não está nada pronto, mas a gente entende que essa companhia vai estabilizar de uma forma produtiva muito melhor. Bom, próximo, por favor. Aqui eu já passei um pouco, mas aqui mostra basicamente um resumo do que a gente vem falando, né? Plantio de safra concluído em condições boas, né? Início do ciclo foi bastante uma intercorrência, mas depois ele estabilizou. Estimativa climática indica boas condições, né? Vale lembrar, a gente começou um ano com uma tendência de laninha fraco, e a gente já começa a ver os principais cientistas climáticos dizendo a probabilidade de uma mudança do evento, né? Caminhando mais por uma neutralidade, mas eu sempre falo que é fundamental, na nossa experiência, principalmente em zonas de fronteira, não só o fenômeno, a intensidade do fenômeno. Quando o El Niño é forte, sem dúvida, você vai ter intercorrências importantes. Quando a Laninha é forte, você vai ter intercorrências importantes. Quando a gente tem o evento El Niño Laninha ou a neutralidade, ou El Niño ou a Laninha próximo de um grau de intensidade menor, você acaba tendo uma distribuição hídrica melhor. E é a condição, basicamente, que está instalada essa safra no Brasil. A próxima, por favor. Aqui o que a gente traz em detalhes, eu acho que aqui é um pouco o que a companhia está buscando fazer cada vez de uma forma muito mais eficiente, aí através do time de tesouraria, liderado pela Ana, liderado pelo Gustavo. A gente cada vez mais buscar eficiência nisso aí. A gente sabe que aumentar 2, 3% de produtividade é difícil, ano a ano, mas você perder 2, 3% na forma comercial, isso é muito fácil, né? Então, aqui a gente vai mostrar um pouco a parte de derivativos, capitaneada aí pela Ana, pelo Gustavo, e a parte de venda de commodities aí, capitaneada pelo Eduardo, tá? Bom, vamos lá. A soja da companhia, nós estamos aí com praticamente 65% fechado a 10,80, né? A gente via, todo mundo aqui viu essa soja bater 10,20, 10,50. Agora, do lado direito, a gente tem uma posição muito interessante que nós fomos, você sabe que a gente vai travando câmbio junto com o travamento de Chicago. A gente tem um câmbio vendido aí praticamente 55% a 6,11, tá? É um câmbio muito diferente do spot hoje. Como eu vinha falando nos outros calls, é um ano de muita volatilidade, muita insegurança geopolítica, muito tudo, e é ano para a gente estar trazendo a volatilidade e a jogar a favor do nosso negócio. Então a gente já vendeu essa soja e já vendeu esse câmbio, já temos parte dessa soja fechada também, alguma parte do físico para a gente travar os bases, em alguns locais que a gente teria problema para entregar no futuro, e com certeza uma parte dessa soja vai ficar para ser comercializada no segundo semestre, como nós o fizemos esse ano. Tá? Algodão a gente tem aí um preço de 69,24 em 60% travado. Algodão é uma cultura que a gente está um pouco mais travado em função de que nós tínhamos uma perspectiva de plantio de área, nós reduzimos, né, em função de custo de capital, de estabilidade de produtiva de algumas áreas. Então, naquele momento lá atrás, quando a gente já tinha vendido um pedaço que representava 30, 40%, onde teve um pico do
do dólar, né? E quando a gente olha o algodão, ele tem uma diferença de olhar a soja, né? Quando a gente olha a soja, a gente está olhando uma tela do forward do dólar para abril, maio. O algodão, a gente está olhando uma tela para dezembro, né? O CTZ, que é o dezembro. Então, você já tem aí, naturalmente, um percentual maior em função de estar com um período mais longo. Mas como a gente... Duas as coisas aconteceram aqui. Então, período mais longo, a gente lá atrás estava olhando dezembro 2026 e a redução da área ela foi benéfica nesse sentido, porque você ficou com um dólar mais bem vendido. Então, nós estamos com um dólar no algodão vendido a 6,65, tá? Embaixo a gente tem etanol, né? Etanol da safra 25, a safra que nós colhemos, nós travamos aí 51% desse etanol a 2,670. Depois do meio para o fim da safra, nós deixamos de travar, que a gente viu o preço começou a se recuperar. Então, esse travamento foi muito importante para a gente fazer preço naquele momento que o etanol chegou a tocar 2.200, 2.300. No caso do milho, né, nós temos aí um pouco menos vendido em função de safrinha, e é um pouco do que nós reforçamos agora, que é a questão da melhor captura de prêmio nas diferentes localidades, né? Então, isso tem facilitado muito a gente ter captura de preços melhores, então é isso que justifica a gente estar com um pouco menos de milho travado, tá? Um momentinho só que está abrindo uma tela aqui na minha máquina. Bom, recebíveis de venda de fazenda, essa é uma linha importante no nosso balanço, né? Vocês sabem que ele tem um volume expressivo, nós temos mais de 5,5 milhões de sacas, né? Nós temos aí mais de aproximadamente 120 milhões de dólares, né, nessa linha de recebíveis e todo o recebível da safra corrente, ele entra no P&L e aí é um pouco a foto do que a gente tem do recebíveis de fazenda esse ano. Uma soja vendida a 10,78, com 67% nesse patamar, e o câmbio, né, vendido a 6,16 em 46%, tá? Quando a gente olha a posição de dólar, a gente olha a posição global da companhia, mas a gente faz a alocação, até porque, né, o recebível de fazenda eles estão em determinadas unidades, eventualmente unidade que a gente nem opera mais. Então, a gente tem aí uma segregação importante e a gente gosta de mostrar isso separado. Próximo, por favor. Bom, agora, Gustavo, a bola está com você aí e a gente volta depois para as perguntas com todo aqui, com todo o nosso time aqui. Um grande abraço aí. Muito obrigado, Andrés. Buen día a todos. Agradezco también, ¿no? A presencia ahí para acompañar a presentación de ese resultado, los primeros 6 meses de 2025-26. Como Andrés mencionó, ¿no? Normalmente es un trimestre un poco más fraco desde el punto de vista operacional, o semestre como un todo, digamos, a venda de todos esos stocks que a gente tinha colhido na safra 24-25, con lo cual nos vamos a después ver de que esa decisión de estar cargando esos productos fue bien positivo, más también por otro lado va a estar ese impacto también que Andrés mostró, ¿no? Da cana-açúcar que a gente por primera vez en muchos años atingimos una productividad muy baja, ¿no? Cosa que no estábamos acostumbrados, más fueron casi 200.000 toneladas que a gente perdió por la geada y otras 200.000 toneladas que a gente perdió también por la quema y esa parte, y también algunos problemas operacionales que nos tuvimos en Maranhão. Y eso va a explicar. Comenzamos aquí lucro prejuicio, ¿no? De 61,7 millones de reais. Para un mismo periodo do ano anterior, tinha atingido esos 77 millones de reais. Eh, a direita, ¿no? Podemos ver o resultado de ejercicio, primer gráfico que está encima, de esos 77 millones de reais a 61 millones negativos de esos 6 meses. Y ahí tenemos las principales, ¿no? Variaciones. Vamos a ver de qué volumen y precio está principalmente na cana-de-açúcar. Vemos que ainda que a gente en algunos productos, principalmente soja, milho, algodão, ¿no? Nos tivemos, digamos, a economía de custo por
fertilizante un poco más barato, más no alcanzó para compensar, ¿no? O impacto, principalmente en una cana de azúcar, ¿no? Vemos una parte inmobiliaria, bueno, pasado, a gente tinha vendido y, na verdade, contabilizado, ¿no? Una venda da Alto Taquari, de 107 millones de reais, despesas comerciais e administrativas que praticamente ficam, ¿no? No zero a zero. Os impactos do resultado financeiro desse ano foram melhor, de performance melhor que o ano anterior, e isso podemos ver no resultado financeiro, a tabela que está embaixo, ¿no? O ano passado, na parte derivativa, nós tínhamos uma volatilidade tão grande, más o menos niveles parecidos a los actuales, ¿no? De venta de soya, de milho, de algodón. Y aquí, en aquel momento o cambio tenía atingido unos 6,10, 6,20, y eso había dado, digamos, a un impacto. Eran resultados que ya hemos comentado, no eran realizados, eran, digamos, marcación de mercado, más había sido, digamos, muy relevante en aquel periodo. Ese periodo, acho que se comportaron bastante razoáveis, ¿no? Os derivativos, a gente ve que tem, digamos, todo esto, principalmente a moeda, ¿no? Produce, digamos, un resultado un poco más positivo, ainda también, digamos, un resultado que no está realizado, no tiene efecto caja. Sí vemos que tiene efecto caja a receita de aplicaciones financieras, eso son, digamos, un volumen de caja que no siempre tenemos, que son aplicados y siempre por encima de CDI, y eso nos está dando, digamos, posibilidad de compensar en parte los impactos que o juro, ¿no? De 15% tienen, digamos, en balanzo, ¿no? Que vemos como juros pasivos son 46 millones de reais, con lo cual nos tenemos digamos, un impacto líquido de unos 30 millones de reais. O ano pasado, en ese periodo, tinha un juro un poco menor, ¿no? Y una dívida era, digamos, un poco menor, más también no tan, digamos, tan diferente. Y ahí o impacto veíamos que era 11 millones de reais positivos por aplicación y 38 millones negativos pelos juros, con lo cual estábamos hablando más o menos unos 20 millones de reais, ¿no? Y esto siempre falamos, ¿no? Esas dos líneas son las que tienen realmente efecto caja. Todo lo demás que vemos ahí son marcaciones de mercado o actualización de valores justos y arrendamiento, que son los recibíveis de venda facenda, que siempre, como están, André mencionó, eran más de, la verdad son 5,9 millones, casi 6 millones de sacas de soya, y abarcación de mercado, digamos, de todos los meses, todos los trimestres, él da generando, digamos, una variación. O ano pasado China ha sido positivo, ese año negativo, principalmente pela queda, digamos, do futuro, ¿no? Do precio do dólar real, ¿no? Entonces, como vemos, desde el punto de vista, digamos, de resultados financieros, no fue muy relevante en digamos, los resultados, no impactó significativamente. Y sí vemos en EBITDA ajustado a compañía, ¿no? O ano pasado tinha sido 200 millones de reais, con 107 millones de reais de venda facenda. Ese ano estamos hablando de 71 millones de reais. Entonces, aquí podemos deducir de que fueron aproximadamente 90 millones de reais, ¿no? O aparte operacional, la verdad está encima, ¿no? EBITDA ajustado operacional 92 millones contra 71 millones de reais. Y ahí no gráfico, no centro, ahí también podemos ver a dónde fueron las principales variaciones, ¿no? Y como comenté, soya con 3,7 millones de reais, milho con 20 millones de reais, algodón con 9,9 millones de reais, otros que son, ¿no? Además, culturas que no estemos, ¿no? Para diversificar un poco a cesta, de 2,3 millones de reais. Vemos que todos esos impactos que fueron a venda de todos esos stocks fueron bien positivos, y lo que realmente nos machucó, digamos, en este semestre fue a cana azúcar con estos 58 millones de reais. Lo próximo no próximo slide podemos ver
un poco como, digamos, con más detalle de qué aconteceu con, ¿no? estos productos, ¿no? Então, soja, nós estamos falando ¿no? de carregamos un poco más de stock y esa era una decisión buscando capturar mejores premios durante ese semestre. Ahí vemos, digamos, márgenes de 28, 29%, muy parecido, ainda que los precios, ¿no? fueron un poco menor durante ese semestre. Estamos hablando de 2.037 reais por tonelada, o año pasado 2.148 reais por tonelada. O custo también tinha sido un poco menor, ¿no? Principalmente era fertilizante, eh, en 1.461 por tonelada, 1.531 fue el año anterior, y eso geró 52 millones de reais contra 48,8 millones de reais. Aquí está la explicación de aquellos 3,6 millones de reais. O milho, ese sí fue, el año pasado nos habíamos comentado que la compañía disminuyó mucho, ¿no? a cantidad de safrinha, porque en aquel momento nos teníamos una expectativa muy baja de precio, mucho stock, ¿no? de producto y precios también de fertilizante. Normalmente nos compramos un poco más atrasado, ¿no? O todo pacote técnico de insumos para a safrinha. En aquel momento tinha se apreciado muitos dos insumos, ¿no? Y a gente entendió que era un buen momento para disminuir una boa decisión, melhor, ¿no? Disminuir esa cantidad de hectáreas y buscando disminuir, ¿no? o prejuízo que nos tínhamos. Sempre nós falamos, ¿no? A terra, digamos, a fazenda precisa essa rotação, não? Então, ou você planta uma cobertura, ou você planta um milho, e muitas vezes a gente entende de que é melhor para dar um pouco dessa sustentabilidade, não? agronômica à terra. Então, o ano passado, esse produto nos gerou um prejuízo de 5,3 milhões de reais, e esse ano, esse período, con ¿no? a llegada de muchas industrias en regiones que están localizadas algunas de nuestras fazendas, eso nos llevó a posibilidad de a gente ter un mejor precio, ¿no? porque ellos también, digamos, pagan un pequeño premio para asegurar os estoques, digamos, para ele producir en la planta. Mas ainda nós entendemos que o impacto da logística, ¿no? sobre o preço es que realmente, digamos, gera un diferencial muy importante y geró estos 15 millones de reais de resultado bruto mucho mejor, con expectativa de que eso se mantenga, pelo menos por esta próxima safra también, ¿no? O feijão sempre falamos que es más, ¿no? para, digamos, vendas en mercado externo. Muchas veces las márgenes no son muy positivas, mas a gente entiende de que es bueno mantener ese mercado, ¿no? Buscando un poco más después de, digamos, diversificación. Acá en azúcar, también nuevamente falando, ¿no? de 1,3 millones de toneladas fue el año anterior. Eh, Andrés mostró, ¿no? Acima de 80 toneladas por hectárea era un poco a media de la compañía, até más era 84, 83, ¿no? toneladas, y ese año se nos derrumbó, ¿no? con esos problemas que mencionamos. Fueron 970.000 toneladas durante ese semestre. Eh, o preço, ainda que o Consecana sempre foi, digamos, bem positivo, também além, digamos, da merma na produtividade, também foi um problema de ATR, ¿no? Nos perdimos azúcar que o ano passado era na média de 140 kilogramos por tonelada. Esse ano nos atingimos 131, 132 kilogramos por tonelada, y eso también, ¿no? impacta no preço. Y o custo, en este caso, tiene digamos, un impacto, un incremento, porque vemos que en valores absolutos, ¿no? por la misma cantidad de hectáreas, son 131 millones de reales, y bueno, pasado fueron 147, más o principal problema aquí es que los trastos culturales son prácticamente costos fixos, ¿no? Una vez que nos terminamos de coler, precisamos colocar fertilizantes y después hacer o trato, ¿no? con os fungicidas, todos los insumos que a gente precisa.
para mantener esse canavial, e isso que gerou que ante uma merma, uma diminuição de toneladas, a gente fica com um custo por tonelada muito mais caro. Em definitiva, o resultado do ano passado foram 78 milhões de reais, esse ano 20 milhões de reais, e aqui é onde a gente realmente sente o impacto operacional no resultado da companhia, não? O demás producto, algodão, eh, no principalmente o algodón pluma, digamos una cultura que ainda nos debemos, ¿no? Más aquí o que estamos buscando, porque las margens vemos que ainda son muy bajas, ¿no? De 8, 6%, más es una cultura que nos estamos, ¿no? Afianzando en áreas que tienen irrigación y nos vamos a buscar, digamos, también buen momento para quizás voltar a os patamares de hectares que nós tínhamos. Hoje o que entendemos que o custo do capital ele não é que inviabiliza, mas deixa, digamos, um retorno muito baixo e mais ainda com ainda nossa falta, digamos, de segurança nessas áreas que foram plantadas, isso leva a que a companhia ainda está um pouco mais cuidadosa, não? E a pecuária que aqui o que mostramos principalmente é o efeito da compra e venda, lembrando que aqui tem uma parte, digamos, de valor justo, ¿no? Que no está acá incluída, mas normalmente cuando tem esas apreciaciones da fase, da cabeza, de los gados, ¿no? Dentro, digamos, del mercado, eso va generando también un resultado por tenencia que a gente después excluye para analizar nuestros EBITDA, ¿no? Na próxima, aqui a dívida da posição financeira da companhia, não? Nós temos aqui uma dívida de 886 milhões de reais, parecida a que estava em 30 de junho de 2025, não? Com uma caixa equivalente de 73 milhões de reais, caixa líquida de 812 milhões de reais. Normalmente este es un momento donde nos estamos con un menor el nivel de caja y mayor nivel de dívida, porque momento que están, como Andrés mencionó, ¿no? Todos los fertilizantes, insumos, ya gran parte digamos, lo que a gente utiliza operacionalmente ya fueron adquiridos, ya están digamos, con despesas pagas y eso va generando, digamos, esas diferencias, ¿no? Más siempre es importante lembrar, ¿no? A 686 millones de reais, ¿no? A valor presente, de recibir de venda fazenda, un stock grande, ¿no? Andrés también mencionó unos 112 millones de dólares tenemos ahí para de recibir. O custo da dívida es un custo bajo que nos permite ¿no? tener un poco más de, digamos, de conforto, 94%. Vemos aquí, ¿no? No gráfico à direita, de menor de un año, que son aquel capital de giro para plantar, ¿no? Esta zafra de 360 millones de reais, y de 2 a 5 años, 500 millones de reais, que esos fueron aquellas emisiones que nos realizamos para hacer la implementación de investimentos en irrigación, en transformación de área, ¿no? Investimentos que en su grande mayoría ya fueron ya concluidos y nos esperamos ahora el retorno, ¿no? de ese flujo de caja para también poder ir afrontando más. Embaixo también tenemos esos indicadores que nos acompañamos siempre con nuestro comité financiero y a gente acredita que, digamos, a posición de la compañía no es preocupante, o que sí nos esperamos, ¿no? Una reducción de ese juro, ¿no? Porque es, digamos, es muy material, ¿no? O impacto que hoy tiene, digamos, ese nivel de juros dentro da compañía, como en todo mercado, ¿no? Acredito que es difícil, ¿no? Trabajar con niveles de juros tan altos como a gente ainda está operando, ¿no? Acho que aqui, não? Então, passamos para pergunta e resposta. Muito obrigado. Obrigada, André. Obrigada, Gustavo. Bom, a gente tem três pessoas aqui para fazer pergunta. Vou liberando na sequência. Primeiro, o Guilherme Gutila, do BTG Pactual. Pode liberar o áudio dele, por favor.
Fala pessoal, tudo bem? Bom dia. A gente tem duas perguntas aqui do nosso lado, por favor. A primeira é se vocês podiam dar um pouco mais de informação para a gente do que tem por trás dessa mudança de produtividade do guidance de algodão. Então, para a gente entender um pouquinho melhor do que gerou essa mudança. E a segunda pergunta é em relação à cana. A gente, nos últimos conference calls, a gente já falou, inclusive, vocês mesmos mencionaram que vocês sofreram mais do que o mercado em relação a essa última safra de cana-de-açúcar. Da mesma maneira que agora vocês estão esperando uma retomada bem forte para essa próxima. Então, o que a gente queria entender mais ou menos como que vocês estão olhando esse cenário para o mercado no geral. Como que vocês estão vendo se vai ter realmente uma retomada, como que deve ser essa próxima safra de cana-de-açúcar, por favor. Só na questão do algodão, eu queria só que você formulasse um pouquinho mais o contexto da pergunta, se eu entendi bem. Você quer saber um pouco do por que a companhia diminuiu o plantio de algodão ou qual a visão nossa de algodão? Não entendi. Só faz a Um pouco pergunta de dos algodão. dois, mas era mais em relação à produtividade mesmo, Tá em bom, vamos relação à lá. mudança no guidance. Tá bom, vamos lá. Perfeito. Guilherme, obrigado pela pergunta. Como sempre, perguntas muito boas do lado de vocês, tá? Mas vamos lá, algodão primeiro. O que que a gente notou? A gente estava muito dependente de algodão na Bahia, só em algodão, muito algodão de sequeiro, tá? Estou falando primeiro a foto da Brasil Agro. E a gente sabe que Bahia é um local de alta volatilidade com uma cultura com uma margem, com um custo de produção muito alto, né? Então, aqui que a gente começou a desenhar, e a companhia cada vez mais ela vai ser uma companhia muito mais estável na produção de algodão. Nós implementamos, estamos em fase final de implementação daquele projeto de irrigação na fazenda Arrojadinho. Temos aqui alguns pivôs na fazenda Rio do Meio também de algodão implementado, né? E a gente tem focado muito em os esforços todos para a produção de algodão sobre a agricultura irrigada, tá? Então, acho que uma visão que a companhia tem quando você olha você sabe que a gente olha muito a rentabilidade e o capital empregado, né? Quando você olha a soja com uma margem de contribuição aí na casa dos seus 29, 30%, e quando a gente olha o algodão com custo de produção e ela trazendo um resultado em reais por hectare, em função das nossas produtividades de sequeiro, muito próximo da soja, falando, opa, peraí, é muito capital em risco, é muito dinheiro trabalhando para você num momento de custo de capital tão alto. Então, a companhia readequou a posição de algodão, né? Principalmente o algodão de sequeiro, tá? A gente retirou praticamente todo o algodão safrinha no Mato Grosso, na região do Xingu, que é uma região nova, é uma região ainda que tem seus desafios de materiais em função de altitude, tudo isso. Dias, né? A altitude não tem problema nenhum, o problema dela é que você não tem dias, noites frias, né? E isso é muito importante para a planta, né? A planta ela tem que dosar o consumo de energia através da respiração, e quando você tem a noite à noite mais fria, a planta respira mais tranquilamente, vamos dizer assim, e sobra energia. Então, o desafio enorme no Xingu, a gente está reduzimos 100% o algodão lá e estamos focando no algodão sobre área irrigada na Bahia. E esse sim é um algodão de altíssima produtividade, né? Fechamos os níveis de produtividade da Arrojadinho ano passado aí na casa dos seus 370, 380 arroba por hectare. Eu acho que tudo está se desenhando para ter de novo também um ano muito parecido em termos de algodão de irrigado na Bahia. E a gente, nesse momento, está reduzindo muito o algodão de sequeiro. Tem um outro motivo da redução do algodão de sequeiro. Parte da fazenda Chaparral, onde a gente plantava muito algodão de sequeiro também, vocês sabem, a gente vendeu ela há um ano e meio atrás, aqueles 8.000 hectares, que foi uma venda muito interessante para a companhia. Então, assim, eu diria que as áreas maduras, a gente tem área madura aqui, né, mas o perfil de áreas maduras muda um pouco da fazenda Chaparral nos próximos 2 anos, né? Você tem área madura, mas você tem mais. O peso das áreas novas é maior e a gente tem que estar rodando melhor as culturas. Então, eu acho que a foto do algodão para a gente é essa: custo de capital alto, redução não foi expressiva no custo de produção de algodão, uma dificuldade importante de controle de fitossanitário no algodão que tem acontecido na Bahia de um modo geral. Você tem que fazer entre 33 e 34 aplicações para controlar bicudo, né, que é um inseto sugador. Então, tudo isso culminado, eu falei, peraí, é uma cultura que você não pode errar de forma alguma e nem colocar o capital do acionista em risco. E nós estamos direcionando o algodão para áreas irrigadas aqui na Bahia. Concomitantemente também, nós estamos aumentando muito os projetos de irrigação, então a companhia vai continuar produzindo algodão, mas de uma forma mais eficiente.
Bom, cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar, o que que nós fizemos, vai? Então, vamos lá. Primeiro, eu acho que foi feito esse ano um trabalho expressivo para mudar um pouco a nutrição, né? Mudar um pouco a nutrição e colocar mais adubo. A gente tem feito um trabalho expressivo para redução de idade de canavial, né? Desde pandemia, lá de trás, quando você tinha aquelas discussões e acho que o setor todo, aí é uma visão do setor, né? Vocês lembram que teve uma época que as usinas não sabiam quando que iam parar de moer porque não tinha mais local para estocar álcool, né? Aquilo todo mundo tirou o pé nas áreas de renovação e você carrega isso por 2, 3 anos ou por ciclo da cultura, que são um ciclo de 5 anos. Então, de um modo geral, tanto nós como o setor teve um envelhecimento do canavial lá atrás. O setor continua tendo uma grande dificuldade, que é o custo de capital, né? Então, o custo de capital está alto, custo de capital alto, você põe pressão na renovação de canavial. Então, eu diria para você, no nosso caso, a gente acabou acelerando, né? O que a gente precisa produzir mais na unidade do Maranhão, a gente quer produzir mais, tem potencial, tem água, tem um bom parceiro, então a gente está acelerando o plantio. Então, esse também é um fator que nos habilita a ter um pouco mais de cana para a próxima safra. Nós aceleramos o plantio de cana nessa safra em relação às outras safras anteriores, que é a cana que vai ser colhida agora, vamos dizer, a cana colhida de agora em diante, e essa safra de plantio também a gente volta a plantar aí na casa dos seus 2.600 hectares nessa unidade. Então, a companhia, de um modo geral, por que que nós estamos entendendo a melhora na cana? Uma questão de manejo, um pouco mais de fertilizante. Acho que teve um outro desafio também, que sempre, cada ano você tem um desafio, que aparece praga, aparece doença, aparece tudo, mas no caso de cana-de-açúcar, a gente tem tido uma eficiência maior em controlar o famoso capim-camalote, que era um desafio lá na Fazenda São José. Esse ano está muito bem controlado, está muito limpa todas as áreas. Então, todos os fatores detratores de produtividade, né, a gente está trabalhando de forma muito, interagindo neles muito, muito precisamente, com telemetria, com drone, com aplicação localizada, com uma série de coisas para melhorar essa produtividade. Então, quando a gente olha o setor, né, André, e o setor, o que que você está vendo? O setor todo está muito preocupado com o preço do açúcar, né? A gente viu nos últimos anos uma aceleração grande das plantas que só tinham etanol, fazer o mix de açúcar, tudo, e todo mundo virou mais açucareiro. A gente foi 2, 3 safras mais açucareiro, e o cenário todo agora é que a gente vai ser uma safra mais alcooleira. Só que nesses 2, 3 anos aí de mudança, a gente saiu de um etanol de milho de 3, 4 milhões de toneladas para 10 e quase 11 bilhões, desculpa, 3, 4 bilhões de litros para um etanol de milho de 11 bilhões de litros, 10.800. Então, você começa a pôr pressão também no etanol, né? Mas ainda tem uma paridade interessante. A grande incógnita aí no preço do etanol para nós vai ser petróleo, né? Mas eu diria para você que eu não consigo ver um setor, e vocês acompanham melhor do que eu o setor, vocês estão vendo a movimentação que está tendo importante no setor. Eu acho que vai ter coisa assim que vai ter retomada, né? Usina que é vendida, quem compra, compra com todo o gás e quer colocar a sua cara no negócio, quer buscar o que dá para fazer de melhor. Então, eu acho que sim, pode ter uma retomada no setor. Nós não somos otimistas para preço de etanol e preço de cana no próximo ano, mas nós somos otimistas sim para preço de etanol e cana no próximo ciclo. Eu acho que por duas razões. A gente sabe da instabilidade de produtividade na Índia sempre, e a gente sabe que esse custo de capital nos últimos 2 anos, ele segurou muito a renovação de canavial. Então, nós não estamos segurando tanto, porque a gente acredita nessa possibilidade, ou seja, essa redução de plantio de canavial vai fazer com que o canavial envelheça em 2, 3 anos e você começa a ter uma limitação de produtividade, e a gente quer estar posicionado para estar tendo uma cana produtiva e estar trabalhando na contramão, trabalhando numa redução da idade média do canavial. Então, esse é um pouco da nossa visão estratégica como companhia, a nossa visão do que vai ser o ano, que não vai ser um ano, na minha opinião, para preços nada favoráveis, né? Tudo pode passar, tem muita volatilidade, tem muita insegurança geopolítica no mundo, mas não nos parece que a gente vai ter aí anos de preço bom para açúcar e álcool nessa próxima campanha. Ao contrário, a gente já começa a visualizar uma possível recuperação nas próximas 2, 3 campanhas. Não sei se te respondi bem aí, Guilherme. Ficou ótimo, André. Muito obrigado. Agora a gente vai liberar o áudio do Bruno Tomazetto, Itaú BBA.
Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, André, Gustavo, Ana. São duas perguntas do nosso lado também. Se eu puder só começar fazendo um follow-up nessa discussão de cana, que foi, enfim, realmente um detrator importante dos dados agora no TRI, né, dado todas essas dinâmicas que você tinham colocado, sobre idade média de canavial, as questões de geada, praga, incêndio e tudo mais. Então, a nossa dúvida é só se olhando para frente, nessa expectativa de TCH que vocês têm para a safra 2026, se está incorporado algum resquício desses impactos, desses efeitos que a gente viu em 2025, que pode estar sendo carregado para 2026 e como que vocês medem esse desenvolvimento marginal dos últimos meses, né? O limite, a gente está só tentando entender aqui o que foi deixado de espaço para surpresa, que pode, enfim, estar surpreendendo agora, uma vez que feito esse comentário inicial do André ali de plantação de cana vindo bem, que chamou nossa atenção nos opening remarks ali. E aí, André, uma pergunta mais de longo prazo aqui, é, no Brasil a gente tem a gente não está acostumado a ver essa redução de área plantada de grãos, né? Tem até essa máxima no setor aí, mas a gente também não está acostumado a ver 3, 4 safras seguidas de margem comprimida para o produtor, ambiente de juros altos, câmbio apreciando, estabilidade geopolítica. Então parece que tem muita coisa acontecendo junto que pesa na rentabilidade do produtor, que deve ter algum limite em algum momento. Então a nossa pergunta aqui, nosso questionamento a provocação aqui é só se você acredita que em algum momento vai ter algum ajuste nessa cadeia por redução de área plantada no Brasil, né? E se sim, o que a gente precisaria ver para esse cenário acontecer? Dado que, enfim, nesse ano o produtor possivelmente vai ter bastante volume de grão aí, que deve ser uma variável positiva para ele, né? Mesmo um ambiente de rentabilidade pior. Então, o limite aqui, a pergunta é, qual que é o limite dessa disrupção, dessa máxima de que no Brasil não tem diminuição de área plantada para grãos? E o que falta para isso acontecer? Obrigado. Essa é a pergunta do milhão, hein, Bruno? Mas vamos lá. Deixa eu começar com a cana, depois a gente fala um pouco dessa questão de onde a gente acredita que vai, tá? O que que a gente tem feito? A gente tem feito a utilização de uma série de coisas, desde, para te ser mais preciso, desde levantamento com drones, né, para identificar, gerar os mapas de ambiente, de produtividade e de espectrofotometria na cana e depois apontar a telemetria para esse local, né? Nesse primeiro momento, o que que a gente está vendo e por que que eu estou muito mais otimista, tá? A gente está vendo esse ano o que a gente sempre chama, né? Como a cana vai crescendo, que só a gente vai medindo pelos internódios, que é o espaçamento entre os colmos de cana, né? Então a gente vê esse ano uma distribuição de internódios muito melhor, tá? Então nós estamos em fevereiro, nós temos ainda quatro meses praticamente de crescimento da cana, mas a gente já começa a ver uma distribuição de internódio melhor. A gente, ano passado, apesar de ter tido chuva na formação da cana no ano retrasado, nós tivemos um verão muito quente, e a planta acima de 35, 36 graus, ela para com seu processo fotossintético, né? Ela desliga e fala, opa, é demais, eu começo a perder muita água aqui se eu estar com os estômatos abertos. Então isso também nos mostrou que o ano passado você tinha um encurtamento da espessura da cana que a gente não tá vendo esse ano, né? A gente não teve picos de temperatura esses dias, mas não foram tantos dias sequencialmente quentes como foi o ano passado, em dezembro e janeiro, tá? Então esses dois fatores, para nós, são fatores bastante decisivos na produtividade. Então, e agora que começa a ser feito, agora a partir do mês de março, desculpa, a gente começa a fazer biometria, né? Então aí começa as pessoas a entrar naqueles pontos levantados e fazer análise biométrica para a gente analisar de fato como está indo. Mas visualmente, em função de alongamento de internódio, né? E alongamento da espessura, a cana está bem diferente nas medições nossas do que foi a safra passada, tá? Então, essas são as ferramentas. Bom, a segunda pergunta sua, redução de margem, é sempre assim, você precisa ter, eu sempre venho falando isso aqui, né? Você precisa ter vários anos para que você tenha um efeito de redução expressiva na expansão. O que eu acho que muda, né? O que mudou nos últimos anos, e você foi muito cirúrgico no seu comentário, você falou, pô, a área estava sendo expandida. A gente colocou um fator exógeno nessa decisão. A decisão de abertura de área para o produtor do Cerrado, ela sempre foi uma decisão pautada num critério de margem de contribuição e rentabilidade, né? A sociedade civil como um todo, né, entendeu outros critérios de sustentabilidade e começou a colocar restrições, na questão de conversão de novas áreas, mesmo que autorizadas, corretamente pelos órgãos ambientais. Isso colocou um fator exógeno tremendo no setor, né? Ou seja, o produtor
gerou uma abertura desenfreada que o fator rentabilidade e margem de contribuição não passou a mais ser decisivo, né? O produtor fala, olha, se eu não abrir minha fazenda até 2025, a trade está falando que não vai comprar grãos delas. A outra trade está falando que é 2030. Então, que aconteceu de novo? Que eu acho que é o que tira um pouco esse fator. Não estou dizendo que tem que abrir, não estou falando que tem que desmatar, só estou dizendo assim, colocar um fator exógeno que estava pondo uma pressão que o racional ele passou a ser uma caixinha do lado e não tão mais importante do que o irracional, que é a questão do fator exógeno de abertura de áreas em função da limitação das trades de não comprar grãos de áreas desmatadas ou de áreas, aberturas feitas posterior 25, 26. Na nossa leitura, né, e tudo que você viu nos últimos meses aí, principalmente agora em janeiro, a gente está começando a desativar essa bomba de fator exógeno. E aí a gente vai passar a ter uma coisa mais racional, ou seja, aí você vai começar a olhar o ciclo da soja, e se você olhar, vocês que gostam de olhar números, vocês vão gostar muito desse dado. Se vocês pegarem uma série histórica aí, praticamente de 100 anos de preço de soja, vocês vão ver, e eu tive a oportunidade de acompanhar esse estudo e ver esse estudo, vocês vão ver que basicamente, a gente tem um ciclo, né, de soja a cada 6, 7 anos, né? É isso que mostra quando você olha essa série histórica de bastante anos aí. Você pode aí ter a discussão se é deflacionado, não deflacionado. Por que isso? É aquela história. Preços atrativos, o produtor faz margem de contribuição, tem um carry, né? Porque ele precisa primeiro colher, realizar e tal, e aí ele começa a expandir área. Expande área, preço retrai a abertura de área, né? A gente tem, e aí quando você olha isso, a expansão de área nessa série histórica que eu estou. Expansão não, a série de preço. Quando você olha por outro lado, você tem que olhar a demanda. Então, o que vai acontecendo? Você vai ficar preços reprimidos, retrai a abertura diária e a demanda de soja, ela é um reloginho, ela é 1,5%, 2% ao ano. Então, você fica 3, 4 anos, você causa um buraco de 6, 7, 8, 10% da demanda, né? E aí, de novo, volta a subir preço, volta a ter incorporação de novas áreas no sistema. Mas a gente está falando de uma cultura que é de um bem que é finito, que é terra, né? Então, cada vez mais você incorporava muito mais áreas mais fáceis e mais produtivas. Hoje você incorpora mais áreas, mais dificilmente e com menos produtividade, né? A 163 acabou, né? O oeste da Bahia, a zona núcleo já acabou. Então, você acaba colocando, então, essa curva de incorporação e de resposta, ela passa a ser mais longa, né? Porque preço bom, abria um monte de área de expansão, área em ambiente produtivo. Hoje você tem ambiente entrando novas áreas, mas menos em ambiente produtivo. Esse é um fator. O segundo fator que eu acho que foi fundamental para a incorporação que a gente teve de áreas no Brasil nos últimos anos, que grande parte da incorporação, 60%, 65%, elas não vieram de áreas de abertura de cerrado, elas vieram de incorporação de pastagens, tá? E faria todo sentido, né? Se a gente tem hoje até programas de incentivo do governo, o Ecoinvest, para a gente incorporar áreas de pastagem degradada, que isso está provado que essa área incorporada com alta produtividade, ela sequestra mais carbono do que uma pastagem com baixa taxa de lotação. Mas o segundo fator que eu acho que apertou muito essa conta foi preços de pecuária, né? Então, você tinha uma soja alta, a pecuária muito ruim, né? O pecuarista falava, pô, é melhor eu arrendar para um gaúcho plantar soja do que eu ficar teimando com as minhas vacas aqui, sabe? Tava isso. Hoje, quando você vê essa recuperação da pecuária, né, isso também é um fator que tira um pouco essa pressão. Então, vamos lá. Abertura de área e incorporação de novas áreas no sistema sempre teve atrelado a margem de contribuição e rentabilidade. Nos últimos anos, a gente teve o fator exógeno dessa questão de supply das cadeias e a gente teve também esse grande vale aí no caso da pecuária, que também te pôs pressão para transformar. O cara fala, puta, eu vou ganhar aqui 160 quilos de carne por ano ou vou arrendar aqui essa fazenda num período médio. Então, na nossa leitura, esses dois fatores, primeiro pelo ciclo da pecuária, que a gente estima que esse ciclo deve ser um pouco mais longo do que foram os passados, né? Tira essa pressão de conversão
né? Não aquela área totalmente degradada, aquela área vai entrar, mas aquele pecuarista que está no meio, que não estava com a área tão degradada, esse vai ficar, porque ele vai recuperar a margem de contribuição. Então, a minha leitura é que, mesmo quando a gente se olha o ano passado, que só, pô, soja já estava ruim, e o Brasil incorporou aí quase 800 e poucos mil hectares de soja. Esse ano, todo mundo está falando, nós não vamos incorporar 800, mas nós vamos estar incorporando aí, na nossa leitura, 400, 500 mil hectares de soja. No próximo ano, eu acho que não incorpora, aí volta a incorporar o que era basal, volta a incorporar 200, 250 mil hectares de soja por ano, que ainda aí começa a ser um número que vai ajustando aquela oferta-demanda, né? Então, sempre vai ter uma incorporação, porque tem sempre fazenda sendo aberta, tem sempre gente expandindo, mas nos últimos anos, esses dois fatores foram aceleradores do processo. Pô, excelente. Tá ótimo. Obrigado, pessoal. Bom, agora a gente vai liberar o áudio do Leonardo Alencar, da XP. Bom dia, André. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Ana. Antes de mais nada, André, a conexão tá excelente, tá? Então, acho que vai ser difícil tirarem você da fazenda agora. Agora É, já era. eu- Ana Paula não vai mais. A Ana Paula estava mandando mais na minha agenda do que a patroa e do que minha secretária. Agora já era, Ana Paula, no controle da agenda. Não, mas eu talvez até quisesse fazer, acho que é um pouco de follow-up em relação a esse ponto de terras, né? Você passou muitas informações relevantes, essa leitura aí, talvez a questão da rentabilidade da pecuária, tirando um doador de terras, né, que a gente tinha visto aí. Ainda existe, claro, ainda existe muito potencial de conversão, mas tira talvez essa pressão de curto prazo, né? Mas se a gente fosse só entrar um pouco mais no detalhe, para ver se eu entendi sua leitura. Tem a questão da moratória da soja, né? Como você comentou a respeito das trades. Partindo desse fim da moratória, sabe, vocês enxergam realmente queda no preço de terras ali na região do Mato Grosso, norte do Mato Grosso? Você acha que isso tende a ser factível, talvez aí no curto, médio prazo? E aí, até pensando nessa dinâmica de preço de terra, você acha que é uma oportunidade ou existe de novo, eu sei que é um tema bem sensível, né? Existe aí um risco, talvez, de decidir para uma empresa listada, então, eventualmente, os grupos que eventualmente caminhassem naquela região seria outro perfil de grupos. Esse era um dos aspectos, né? Tentar pegar um pouco mais claro esse ponto, que eu acho que você já tocou nele de diversas maneiras, só para ficar um pouco mais claro, né? E o segundo seria, talvez, até uma visão mais de curto prazo, né? A gente vem falando sobre a dinâmica de preço de terra já faz alguns anos, né? Eu lembro de uma frase sua sobre a soja precisa cair 3, 5 anos para começar realmente a ser precificada no mercado de terras. A gente já viu esse movimento lá em 23, 24, 25, 26, então a gente já estaria dentro dessa janela. E o cenário todo de rentabilidade do produtor, ou saúde financeira do produtor, continua bem preocupante e favoreceria esse cenário, né? E isso a gente fala muito do lado do produtor de soja, né? A gente vem falando muito da questão da saúde financeira do produtor de soja, mas a gente acrescenta agora a saúde financeira, talvez, do produtor de cana-de-açúcar também, né? Então, você tem aí realmente, né, talvez mais oferta. E você tem uma dinâmica nova que muita terra indo para mão de bancos, indo para fundos, né, sendo leiloadas e às vezes buscando operadores. Então, queria saber se, além de uma parte seria a questão da moratória, mas a segunda parte, se a gente já enxerga uma movimentação no mercado de terras, mais liquidez, preços talvez mais atrativos, ou até uma busca assim, para operadores eficientes, né, focados nisso, se isso já começa a aparecer como oportunidade para vocês. Tá bom. Obrigado. Ô, Léo, que pergunta boa. Mas vamos lá, eu vou tentar fracionar para tentar. Vamos lá. Primeiro, assim, a incorporação de novas áreas, os grandes grupos, que talvez são os grupos que têm essa preocupação maior com SD, com tudo isso. Eles, de fato, eles são balizadores, mas eles não são para onde você move oferta e demanda, né? A agricultura, eu sempre falo, a beleza da agricultura é a fragmentação dela. Então, se você somar todos os grupos listados, todos nós, as áreas incorporadas nos últimos anos, a gente deve estar representando aí 3, 4%. Ou seja, 97, 96% vem de produtor para produtor e produtor incorporando. Então, eu diria que a pressão da trade, né, para a indústria, né, a indústria a indústria, vamos dizer, a empresa qualificada vai por pressão para desenvolver? Eu acho que não vai, e se colocar não muda a equação de produtividade. O que muda é a equação do produtor quando ele tem essa limitação, né, que ele estava tendo, e aí sim, eu acho que aí muda a equação.
tá? Não acho que vai ter uma pressão gigantesca, pelo contrário, eu acho que eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver uma vez me chamaram para fazer uma entrevista na Globo e eu falei isso. Eu falei, olha, nós como sociedade estamos pondo uma pressão errada no sistema ambiental. A gente tem que saber como a gente coloca essa pressão. Do jeito que a gente colocou, distorceu tudo aquilo que eu falei anteriormente, ou seja, a equação rentabilidade ficou de lado. Então, eu não acho que a saída da moratória vai gerar um impacto de, agora virou uma corrida, isso aqui virou agora um processo de muita abertura. Por quê? Porque agora a gente volta pelo racionalismo, entendeu? O racional é abertura de áreas agora. Tá difícil pra caramba, você vai abrir área com 40 sacos no primeiro ano, vai perder dinheiro, né? Então, agora volta a ser a equação racional. O que pode acontecer? Num novo ciclo de soja, Léo, se a gente tem um cenário desse, aí sim você pode ter um aumento de expansão, mas por uma recuperação de margem de contribuição. Então, eu não consigo visualizar que, pô, a gente tirou toda a pressão, e agora vai. Quanto a preço de terra, ele está caindo já, tá? Ele já está caindo, a gente recebe o tempo inteiro, né? Infelizmente, ou felizmente, que tem gente que acha isso bom, mas a gente acha isso ruim. O processo da recuperação judicial, ele não é como era no passado. No passado, o produtor ele se apertava, ele tinha 5, 6 fazendas, ele vendia uma, vida que segue, tocava o negócio. Hoje, o pessoal não quer vender terra, quer entrar numa recuperação judicial e se manter na atividade, e isso tem feito que menos ciclagem de terra de estresse financeiro, né? Essa ciclagem de terra, ela está acontecendo muito num nível mais inferior, tá? Então, quando você olha banco recuperando terra, é tudo frações menores. Então, a propriedade média de 600, 700, 800, 1.000, 2.000 está entrando toda hora no mercado, e toda hora está tendo agora, em função desse aperto, dessa margem de contribuição. Então, eu acho que sim, tá? Preço reduziu, a gente já começou a ver alguma coisa de redução, muito pontual, mas aquela grande extensão de terra, o que que acontece? Ainda você tem grupos que geram liquidez para ela, né? E você tem, pelo outro lado, o oferecedor daquela extensão, o instrumento da RJ, que é difícil ele vender, ele está indo por esse caminho. Então, é uma pergunta complexa, mas eu vejo sim uma redução já de preços. Como eu falei, 2, 3 anos, nós estamos no terceiro ano, a gente já começa a ver. Vou te dar exemplo, vai. Fazenda que chegava para a gente a 600 sacos de soja, hoje você compra 450. Agora, quando você faz a conta dos 450, com o custo de capital que o Gustavo falou, com tudo isso, ainda dá uma taxa de retorno não atrativa para os grandes grupos comprarem, né? Então, mesmo essa redução, por quê? Porque nós estamos sendo muito penalizados no LOC, no custo de carregamento desse hoje. Então, se você me perguntar para acelerar muito isso, e é um pouco a lógica de ativos reais, né? Taxa de juro baixa. Se a gente tiver redução de moratória, taxa de juro mais baixa e um cenário de preços alto, aí você tem 3 fatores culminantes para a gente ter uma aceleração. Mas como a gente tem agora o contrário, a gente tem taxa de juro alto, a gente tem um cenário positivo ou indiferente para mim, a minha leitura é diferente da moratória, né? E você tem essa questão das recuperações judiciais, então você mexe um pouco nessa equação. Mas eu diria assim, eu gosto de dar direcional para vocês, né? Nós vamos ser mais comprador do que vendedor. Isso com certeza. Perfeito. Agradeço bastante a cor. Obrigado. Bom, acredito que encerramos por aqui. Obrigada pelas perguntas, obrigada, André, Gustavo. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, a nossa equipe de RI, nós estamos disponíveis aqui. E um bom final de semana a todos e até o próximo trimestre.